Olá, olá você que nos acompanha, estamos iniciando mais um podcast, hoje o nosso 5º episódio. E para começar eu quero pedir a você, com todo carinho e respeito, que você compartilhe, o nosso programa, os nossos materiais e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter também. Vai lá, segue a gente, compartilha, nos ajude a alcançar mais pessoas. Aqui, seu amigo Jerônimo Cardoso, nesse novo projeto, que tem o intuito principal de levar aos nossos amigos e irmãos tocantinenses mais conhecimento das autoridades e das personalidades que fazem acontecer o estado do Tocantins, que estão ajudando a construir essa história. E hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo no nosso 5º episódio, um convidado também muito especial, que foi, além de empresário, vereador da cidade de Araguaína, também administrou a cidade como interventor durante um período que Araguaína vivia uma grande crise institucional, administrativa, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e também deputado federal. Estou falando de César Halum, Excelência César Halum. Eu vim hoje, não em sua homenagem com a camisa do Flamengo, mas espero não estar lhe causando nenhum desconforto, né? Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu aprendi, Jerônimo, ao longo da minha vida, a conviver com o contraditório. Né? Então você pode ficar com a sua camisa do Flamengo. Eu nem perguntei que time que você torce. Não, mas o meu time é o time mais querido do Brasil, o time que todo mundo gosta, porque ele não incomoda ninguém. O mais querido? Botafogo? É o Botafogo. Ele não incomoda ninguém, então todo mundo acha bom o Botafogo, legal e tal. Mas é isso aí. Prazer, Jerônimo, estar com você e nessa sua nova fase, mostrando a sua versatilidade dentro do jornalismo tocantinense. Isso é muito importante, essa interação com a população é extremamente importante porque é necessário que as notícias cheguem, mas cheguem com qualidade. César, para começar aqui, a gente vai já quebrando o gelo. Esse aqui é um presente especial que nós sempre entregamos aos nossos convidados e como você é o nosso 5º convidado, tá aí uma homenagem para você. Pode abrir. Muito obrigado, muito obrigado. É a caneca do programa e devidamente personalizada, viu? Fique à vontade aí para mostrar. Olha aí. Estou muito feliz, Jerônimo Cardoso. Tá aí o nome. Eu estou tomando uma aguinha com ela aqui, ó. Eu nunca tive a chance de tomar na caneca do Jô Soares, estou tomando na caneca do Jerônimo Cardoso. Um pouco mais magro, né? Inclusive tá aqui o seu nome na caneca aí, registrando. Tá aí também registrando que é o 5º episódio, para ficar na história, né? Isso é história. Muito obrigado, Jerônimo. Essas coisas marcam muita gente. Agora, a gente, para começar a falar aqui um pouco da história e que as pessoas possam conhecer de César Halum, eu vou fazer aqui um testemunho pessoal logo. Que eu sou araguainense, nasci na Araguaína e lembro da minha mãe falando da chegada do seu Naim em Araguaína com os filhos, vindo, se eu não me engano, de Anápolis, né? Na época minha mãe em Araguaína tinha um restaurante lá. Que história é essa? Como é que foi isso daí? Eu conheci a sua mãe, Jerônimo, assim, através do meu irmão Fernando. O Fernando se dava muito bem com ela. Meu pai e o meu irmão Fernando chegaram em Araguaína em 1972, quando a Belém Brasília ainda era estrada de chão. Montaram lá um comércio e começaram a desenvolver e trabalharam. E nessa relação comercial, a sua mãe tinha um restaurante, eles fizeram amizade durante muito tempo. Então, meu pai já um homem de idade naquela época, eu começava a frequentar Araguaína nesse período durante as férias. Eu era estudante, então no período de férias estava lá. Em 1979, eu concluí meu curso de medicina veterinária em Goiânia. E aí eu me transferi então para Araguaína e fui contratado pela Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. Quem era o governador nessa época? Ari Valadão. Ari Valadão. Ari Valadão. E eu fiquei lá como veterinário, trabalhando na extensão rural. Depois, com o falecimento do meu pai, eu acabei entrando no comércio para poder ser um juiz de paz entre meus irmãos, né, que brigavam muito. Era grande a família? Não, nossa família, nós éramos 7 irmãos, mas tinham 3 irmãs que moravam em Anápolis,
né? E o irmão mais novo também, o Naim, que hoje está aqui no Tocantins, mas morava lá. E em Araguaína tinha o João, o Fernando e eu. Tanto que quando eu cheguei em Araguaína, o povo perguntava: quem que é aquele rapaz que chegou lá, aquele brancão lá? Não, aquele é filho do seu Naim. Que idade você tinha nessa época? Eu mudei para Araguaína com 26 anos de idade. 26. Eu tenho 42 anos que eu estou em Araguaína, que eu moro lá. Depois meu pai faleceu, eles perguntavam assim: quem que é aquele rapaz lá e tal, aquele veterinário assim? Não, é irmão do João. E eu pensava assim: será que dia que eu vou ser o César, né? Ser eu mesmo, né? Cidade do interior tem muito isso, né? A referência é a pessoa da família. Então, foi uma fase que a gente viu Araguaína crescer. Eu vivi o período que Araguaína tinha energia elétrica, era motor. Era um grupo gerador grande que quando estragava tinha que vir o cara de Goiânia para consertar. Passava dias no escuro, né? No escuro, no sofrimento, com aquele calor intenso. Mas valeu a pena. A gente viu Araguaína crescer, desenvolver, é hoje uma grande metrópole. E de uma certa forma, a gente participou de tudo isso e conseguiu contribuir também com esse desenvolvimento. Ao longo dessa história aí, foram muitos anos de luta, né? Como homem público, mas também teve o lado empresarial também do início, né? Sim, eu fui trabalhar, meus irmãos tinham um comércio atacadista, depois passaram a ter uma rede de supermercados, e eu trabalhei com eles durante muito tempo, mais de 10 anos, gerenciando essa estrutura de supermercado e tudo. Foi uma história da minha vida. Mas teve um período que eu estava lá, e a gente tinha um grande amigo, na época de solteiro ainda, de João Ribeiro. João Ribeiro. Era o João da Ótica, tinha uma ótica lá em Araguaína, o João da Ótica. E aí o João se elegeu deputado estadual por Goiás. Não, primeiro ele foi vereador em Araguaína, depois ele quis ser deputado estadual, se elegeu deputado estadual por Goiás. Quando separou-se o estado, criou o Tocantins, aí o João Ribeiro falou assim: não, eu não quero ser deputado por Goiás, eu sou tocantinense, eu quero ficar do lado de cá. Vou ser prefeito de Araguaína. Foi candidato a prefeito. E aí ele convenceu a mim e a meus irmãos que eu tinha que ser candidato a vereador para poder ajudá-lo. E a gente, naquela amizade, muito envolvido com os desportistas, e eu fazia muita extensão rural, então o homem do campo eu tinha uma boa ligação. E aí acabei o João Ribeiro sendo prefeito, eu sendo vereador, e ali a gente começou uma mistura, né, de empresário e vida pública. Depois eu abandonei por completo a vida pública, porque uma pessoa me disse assim, Siqueira Campos me disse isso: olha, César, uma pessoa na vida tem que escolher que caminho quer, se quer ser empresário ou quer ser político. Os dois ao mesmo tempo não dá certo. E eu tinha uma grande vontade de servir ao meu povo, de achar que eu poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, que eu tinha condição de reduzir a injustiça social, que era muito marcante naquela região. Até hoje nós temos, mas anteriormente era mais. Então eu acreditava nisso e aí eu enveredei pelo rumo da política, né? E cheguei a uma época com o Siqueira, eu fui interventor em Araguaína, né? Administramos a cidade num momento de crise e foi um grande aprendizado para mim. Depois eu me elegi deputado estadual, fui presidente da Assembleia, me reelegi estadual, fui presidente da UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos Estaduais, a entidade que envolve todas as assembleias, e tenho país, orgulho, né, de dizer que sou o único tocantinense que assumiu a presidência da UNALI até hoje, né? E também foi outro grande aprendizado e que me deu relacionamento no Brasil inteiro. Isso me estimulou aí uma candidatura de deputado federal e nós tivemos 2 mandatos de deputado federal. E na último pleito eu entendi que com 2 mandatos eu já tinha feito o que tinha de fazer lá, que eu tinha que abrir espaço para os novos entrarem. E aí, então, houve aquela necessidade de ter um candidato ao Senado pela região norte. Eu enfrentei, nós não tivemos o sucesso com a vitória, mas acho que deixamos uma marca. Mas foram quase 200 mil votos, né? Quase 200 mil votos, foi uma eleição muito boa, e que, evidentemente, que teve uns desconfortos no meio de campanha, mas é assim mesmo. Foi onde eu aprendi que numa eleição majoritária, no Tocantins, o dinheiro ainda faz diferença. Na eleição majoritária é complicado. Mas não tenho mágoa, nenhum desconforto com isso. Acho que o povo do Tocantins sempre me deu oportunidades, como hoje eu estou tendo oportunidade no governo do Estado, como as amizades que eu construí em Brasília me deu oportunidades, né? Ministra Tereza Cristina, uma amiga que eu fiz na Câmara, fomos deputados juntos, me convidou e eu fui para o Ministério da Agricultura, fiquei lá 1 ano e meio,
foi também um aprendizado maravilhoso. Hoje estou aqui no governo do estado ajudando Vanderlei Barbosa, porque eu entendo que nos momentos de dificuldade você precisa estar presente para ajudar o seu estado. E acho que o Vanderlei assumiu diante de uma excepcionalidade e que ele tinha muita dificuldade de fazer um grupo, porque ele não esperava ser governador, e era preciso, quem tem compromisso com o estado, entrar para dentro e ajudar. Foi o que eu estou fazendo até agora. Agora, a gente vai chegar já nesse período aí da política atual, até para a gente conhecer um pouco mais de César Ralum. Você falou que cursou a faculdade em Goiânia, né? Em Goiás. Foi um tempo fácil ou foi difícil? Como é que foi isso aí? Não, a vida de estudante naquela época era muito difícil. Primeiro, passar no vestibular era muito difícil. Pelo UFG. O UFG. Nós não tínhamos esse número de faculdades, de universidades privadas, que hoje permitem uma oferta muito grande de número de vagas. Então você tinha a federal para disputar. E disputar uma eleição de federal é difícil. Meu pai queria demais que eu fizesse medicina. E aí eu prestei o primeiro ano de vestibular para medicina e não passei. Aí no segundo ano falei, mas eu ficar de novo de fora é difícil. Fui lá e me inscrevi para medicina veterinária. E meu pai perguntou, e aí filho, fez isso que você fez? Fiz, pai, para medicina. Era certo. Medicina mesmo. Quando acompanhando no rádio o resultado do vestibular, eu não passei para medicina, meu pai ficou triste, e quando saiu a relação da veterinária, meu nome estava lá. E meu pai, mas você passou, foi para veterinária? Falei, pai, é assim, porque quando não passa numa, se a nota der para ir para o outro, eles aproveitam no outro. E ele acreditou, não ficou com raiva de mim. E depois eu falei, olha pai, eu fiz para medicina veterinária, porque eu senti que era muito difícil, a gente não tinha condição de enfrentar, porque as pessoas de melhor poder aquisitivo têm os cursinhos que preparam melhor, eu vinha de escola pública, essas coisas todas, então tinha mais dificuldade. Seu pai era duro? Fiz o curso, hein? Era um pai duro, rígido? Não, meu pai era uma pessoa muito boa, mas tinha aquele desejo danado, né, de ver um filho... Fazia o quê ele? Mas depois como é que ele mantinha a família? Meu pai era comerciante, né, a vida inteira foi comerciante. Meu pai chegou no Brasil com 16 anos de idade, veio do Líbano, libanês, e conheceu minha mãe em Catalão, Goiás, casou, minha mãe e meus irmãos mais velhos são todos nascidos em Catalão, depois se transferiu para Nápoles. Então ele era cerealista, comprava arroz em casca, limpava, saía vendendo arroz limpo, que a gente falava. Naquela época vendia arroz em saca, né, de 60 quilos. E os filhos ajudando? Todo mundo ajudando, né? A família teve um período que o meu pai entrou em decadência, em dificuldade, os filhos todos trabalhando para sustentar a casa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, não me arrependo. Acho que foi muito bom para a minha formação. Fazia o quê com 14 anos, César? Trabalhei de empregado em uma mercearia. Antes disso, eu ajudava a minha mãe em casa, né? Porque em casa era o seguinte, como não podia pagar empregada, então... Eram os filhos. A minha mãe lavava roupa, minha irmã passava, eu chegava da escola, arrumava a cozinha do almoço, lavava a área, cada um tinha uma função. E os dois irmãos mais velhos trabalhavam num comércio em Anápolis e foram me sustentando. E aí meu pai veio para Araguaína com meu irmão Fernando, montaram um pequeno comércio, tiveram a sorte de crescer, desenvolver, aí melhorou um pouco a qualidade de vida. Aí nessa época eu já estava quase terminando meu curso. Mas durante a faculdade a gente teve muitas dificuldades, né? E como você falou, quando chegaram em Araguaína foi um período também muito difícil, né? Naquela região, uma coisa... Estava muito atrasado ainda a região, né? Muito. Ali carecia muito. Tem duas coisas que desenvolvem a região. Primeiro, estradas, né? O cara fala, como é que formou essa cidade? Formou porque chegou uma estrada ali. Atrás da estrada o povo vai, né? E o segundo ponto é a energia elétrica. E Araguaína se atrasou muito porque não tinha energia elétrica. Então, Araguaína era uma cidade que concorria com Imperatriz no Maranhão, que também tinha o mesmo problema de Araguaína, que não tinha energia elétrica. Quando construíram a usina de Boa Esperança no Piauí, a energia elétrica veio lá do Piauí para Imperatriz no Maranhão, mas não veio para Araguaína, porque tinha uma grande dificuldade que era fazer a travessia dessa rede de energia no Rio Tocantins. Era uma obra muito cara. E aí Imperatriz desenvolveu por causa da energia elétrica e Araguaína ficou para trás. Então, quando veio, quase 10 anos depois que conseguiram fazer essa transposição e a energia elétrica chegou em Araguaína, começou o verdadeiro desenvolvimento. Então, Araguaína atrasou muito com isso. Mas é uma cidade de um potencial enorme, que vivia em função da pecuária de corte, hoje conseguiu diversificar sua economia, hoje a prestação de serviço é muito forte, muito intensa em Araguaína, principalmente na área da saúde e da educação.
Hoje nós temos mais 5, 6 faculdades grandes dentro de Araguaína. Foi a primeira cidade no estado de Tocantins a ter um curso de medicina, né? Então, Araguaína se distanciou por isso, pela educação e pela saúde. Se montou o maior hospital do Tocantins no início do estado, dentro de Araguaína, né? O Dr. Eduardo Medrado foi o precursor de tudo isso. E Araguaína se tornou, então, aí uma referência em saúde e tudo, e a cidade cresceu muito. Hoje Araguaína tem seus 200 mil habitantes, né? Já foi muito forte politicamente, bem representada, hoje enfraqueceu em função das últimas eleições, que teve problemas internos, mas Araguaína é Araguaína, o povo de Araguaína carrega a cidade. Você é do tempo que saía ônibus de Araguaína de torcedores de futebol para assistir jogo em Imperatriz, em televisão? Sim, às vezes no Estreito. Parece até história de ficção, né? Não tinha televisão em Araguaína. Viajar 250 quilômetros. Para assistir um jogo. Era porque lá em Araguaína não tinha chegado energia, tinha esse problema, aí não tinha televisão, não tinha nada. Então, quando a gente estava em Araguaína, queria saber quanto é que estava o jogo lá, o Fla-Flu, lá no Maracanã, a turma tinha aqueles rádios Transglobo, 6 faixas. Motorrádio. Aí você ligar no motorrádio ali e fazer aquela rodinha de gente escutando o jogo no rádio, né? Aí aquele que tinha uma condiçãozinha melhor, um carro, pegava o carro e ia até Imperatriz. Depois chegou o sinal de televisão no Estreito, que é ali na divisa, né? Do nosso lado hoje é Guianópolis, 120 quilômetros. 120 quilômetros. E até no Estreito, no Maranhão, para assistir um joguinho de futebol pela televisão. Na televisão. Que coisa fantástica. Por isso, né? Mas naquela época, transmitir, como era Globo, transmitia só o jogo do Campeonato Carioca. Então é por isso que você chega no Tocantins, naquela região, o cara fala assim, aqui vocês não gostam do futebol paulista, eu torço pro Flamengo, pro Fluminense, Botafogo, ou Vasco, mas não torço para São Paulo, porque naquela época lá só transmitia jogo do Campeonato Carioca. Só tinha jogo desse time. E aí você vai gostando dos times assim. Pois é, e hoje nós estamos aí vivendo momentos de um Tocantins que está vivendo muitos problemas. Em 16 anos não teve governador que conseguiu encerrar um mandato, né? E César Halum, pelo histórico que a gente tem aí, conhece esse Tocantins desde antes, falamos aqui agora, de virar Tocantins. Acompanhou também essa movimentação para a criação do Estado, com Siqueira Campos, com Brito Miranda. O que pode falar dessa movimentação? Esses dias eu encontrei com meu amigo Raimundo Boi. Certo. Raimundo Boi tá cabecinha branca e tal. Eu falei, Raimundo Boi, depois que você morrer... Ele falou, que é isso, César? Que negócio? Depois que você morrer, e se eu estiver vivo, eu vou ser o único cara que posso contar a história do Tocantins todinha, porque só nós dois sabemos dela. Aí ele riu demais. E falou, não, César. Falei, nós vamos escrever um livro, Raimundo Boi, porque a gente viveu minuto por minuto disso. Todos os movimentos para criar o Estado eu vivi. Aquelas caravanas históricas que a gente entrava no ônibus da Transbrasiliana, que o Siqueira Campos chamava em Brasília para ir lá para os gramados da esplanada dos ministérios para fazer protesto pela criação do Estado de Tocantins, e ele na Câmara lutando por aquilo. E o que a gente comia? Aí o senador Benedito Ferreira era dono do frigorífico em Araguaína, e ele fabricava mortandela, que vendia em São Paulo, né? Era o Frimar, eu lembro até da marca. E aí ele enchia o ônibus daquelas bolas de mortandela e pão, e é o que a gente ia comendo aqui até lá. Teve vez que o ônibus quase não chegava lá, porque toda hora tinha que parar, porque tinha nego com dor de barriga que tinha que parar na beira do mato aí, com os pão com a mortandela. Era muita mortandela. Mas a gente fez isso várias vezes, né, lutando para criar o Estado, criou, teve as dificuldades no início, as controvérsias. Eram vários ônibus, né? Era. Aquilo a gente fazia caravanas e aí o Siqueira Campos precisava de recursos para fazer esse movimento lá no Congresso e essas coisas todas. Então, como Araguaína era uma cidade desenvolvida, porque Araguaína foi crescendo no norte de Goiás e passou a ser a 4ª cidade do estado de Goiás. Eu me lembro que a primeira cidade era Goiânia, a capital, depois Anápolis, Lusiânia, e a 4ª cidade em economia, em potência, era Araguaína. Então o empresariado de Araguaína bancava muitas despesas dessas idas todas, porque o senador Benedito dizia, criando o Estado, nós vamos ser a capital, os bens imóveis de vocês vão
valorizar muito, então compensa gastar. E todo mundo fazia todo mês uma mensalidade para manter a luta pela criação do Estado de Tocantins. Aí quando eles falam que a Araguaína revoltou porque não foi escolhida a capital, é porque tinha um motivo, porque durante muitos anos foi dita, faça isso que vocês vão ser a capital. E alimentando sonhos, E alimentando sonhos. Então isso que foi todo aquele problema. Hoje essa situação é resolvida, né? E nós entendemos, eu mesmo fui um que lutei muito com isso, nós mesmo entendemos que a capital mais centralizada, ela permitiu o desenvolvimento por igual do Estado. Então as regiões que eram extremamente abandonadas, como a região sudeste do Estado e noroeste, foram bem desenvolvidas, foram atendidas e a gente acabou que hoje o Tocantins não tem mais região ruim. A última região do Tocantins a ser desenvolvida é essa que nos leva à divisa com o Piauí, passando aqui por Novo Acordo, indo no sentido Alisada, que todo mundo achava que aquilo nunca ia ter nada lá, que era uma região de criação de calangos. E hoje você vê a soja brotando, o milho brotando para todo lado, e é uma grande região hoje de valorização do Estado e de produção agrícola. Então, o Tocantins vai como um todo crescendo e se sustentando dentro da produção do agro. E esse movimento, depois de criado o Estado, vereador de Araguaína, aí vai para deputado estadual. Ah, pensei que eu era autoridade grande. Né? A gente sempre naquela intenção de poder contribuir. Eu acho que eu contribuí, eu tive 2 mandatos de deputado. Nesses 2 mandatos eu trabalhei muito. Hoje eu não sei como é que é o quadro, porque isso faz muito tempo, né? Eu deixei a Assembleia Legislativa em 2010. Então de lá para cá já são 12 anos. Mas até aquela época, 2010, eu era o deputado com o maior número de projetos de leis aprovados e sancionados. Saí da Assembleia com 51 leis sancionadas. Acho que contribui muito. A primeira lei de pesca desse Estado foi de nossa autoria. Então, foram vários projetos de lei que a gente autorizou, que a gente conseguiu aprovar, que acho que beneficiaram o Estado, permitiram a organização da economia do Estado, né? E fizemos um trabalho muito grande em defesa do agronegócio desde aquela época, porque a gente sabia que o Tocantins não tinha outro caminho a seguir. Toda vez que tinha uma campanha eleitoral, o cara dizia, vou trazer indústria para o Estado, vou industrializar o Estado. E até hoje nós estamos nessa situação. Porque a indústria não vem aqui porque nós somos bonzinhos, ou porque o Rio Tocantins e o Rio Araguaia é bonito na época de temporada de praia. O empresário vem para ver onde ele tem lucros. E o Estado precisa oferecer condição. Então, para industrializar, a primeira coisa, você tem que ter matéria-prima. O cara vai montar uma indústria aqui para produzir o quê? Tem que ter matéria-prima. E a característica do nosso Estado é a agroindústria. Nós estamos crescendo em produção. Tanto é que a maior indústria que nós temos no Estado são frigoríficos, porque nós tínhamos muito boi. Hoje nós temos em torno de 10, 12 plantas de frigorífico no Estado, que estão até com dificuldade porque tem pouco boi hoje para matar. Mas os grãos entraram, né? E aí o cara me perguntou, César, que dia que o Estado de Tocantins vai ser industrializado? O dia que nós chegarmos a 7 milhões de toneladas de grãos, aí você vai ver as indústrias começar a implantar com força no Estado. No ano passado, nós atingimos 5 milhões e meio de toneladas. Está perto, então. Perto. Você já vê várias indústrias sendo instaladas de fábricas de ração, instalou em Paraíso, tem mais uma em Araguaína, uma grande em Tocantinópolis. Você começa a ter a matéria-prima para industrializar. E a ração é para quê? É para nós produzir proteína de origem animal. Tendo a ração, nós vamos ter a criação do frango, do suíno, do porco. O bovino sai do sistema de pastagem para o confinamento, nós vamos aumentando produtividade, nós vamos ganhando, gerando empregos, mas é preciso ter a matéria-prima para fazer isso, não é? Aí os caras falam, porque nós produzimos hoje, a China leva. Leva mesmo, porque eles financiam a produção, nós precisamos melhorar o crédito. Mas nós estamos chegando, 5 milhões e meio de tonelada. Esse ano nós tivemos problema das enchentes, já trabalhou um pouco, deu uma quebra, senão a gente ia crescer mais de 5%. Mas eu vejo que questão que em 2024, 2025, o Tocantins está com essa marca e você vai ver que naturalmente as agroindústrias vão se instalar no Estado. Esse discurso que você falou aí, a gente o povo vê toda eleição, né?
que precisamos gerar emprego, industrializar o Estado, isso tem que acontecer, isso precisa acontecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o que tem barrado realmente isso de acontecer até agora? De industrializar, de gerar emprego de verdade, para que o tocantinense possa ver esse crescimento. O Estado fez o seu dever de casa quando fez algumas leis de incentivos fiscais que permitiam a instalação dessas empresas. Isso aí foi bom. Mas acho que o maior limitador é isso mesmo, é a falta de matéria-prima. Nós temos um mercado consumidor também pequeno. Tocantins tem 1,5 milhão de habitantes. Então eu tenho que pensar em produzir para mandar para fora. Na parte de ração animal, nutrição animal, nós estamos crescendo, que você tem uma empresa, por exemplo, em Tocantinópolis, que produz ração e que hoje ela exporta para 12 estados brasileiros. Mas são estados rumo o quê? Ao Nordeste e ao Norte do país. Então prova que o Tocantins é o corredor de exportação norte desse país. Então, é nesse sentido que nós temos que atingir o nosso mercado e os demais. Um dos fatores limitantes a isso, nós temos 2 fatores. Primeiro, o crédito. O crédito ele é importante para estimular a produção. Tanto a produção de grãos quanto a industrialização. Mas nós temos um outro fator que nos atrapalha muito. Eu não queria usar um termo pejorativo, mas a lentidão da aprovação das nossas licenças ambientais. Esse é um problema que segura muito o Estado, que eu vejo o governador falando, nós temos que fazer, mas nós temos que aumentar o número de técnicos na área. Isso é importante, né? Eu não tenho que arrumar emprego só porque o cara é meu amigo e está desempregado. Não, eu tenho que direcionar. Então, o número de técnicos na área ambiental é extremamente necessário que seja aumentado. Para você ter uma ideia, Jerônimo Cardoso, no ano de 2021, no estado de Tocantins, foram comercializados 1 milhão de hectares de terra. Foram vendidas para produtores que compraram para plantar. Hoje nós temos área plantada de 1,5 milhão de hectares. Se eu aumentar mais 1 milhão, praticamente eu dobro a nossa produção. Então eu vou sair de 5,5 milhões para 8, 9 milhões de toneladas. Mas eu não compramos a terra esse ano, mas eu não consigo plantar tudo no ano de 2023. Por quê? Porque a licença ambiental não anda na mesma velocidade que o produtor agrícola está aí com as máquinas para abrir a terra, preparar o solo, plantar e colher. Entendeu? Então, esse é um outro problema também que tem segurado um pouco o Estado. Mas que nós vamos destravando à medida que pode, né? Pelo menos eu faço a minha parte. Como eu não tenho a caneta na mão para decidir, eu vou só no discurso. Mas eu acho que com o discurso a gente vai conscientizando muito, vai melhorando e eu quero dizer aqui que nós temos técnicos valorosos no Estado, que muita gente quer culpar. É porque o órgão tal não dá conta. Não é isso. É que com pouca gente também ele não dá conta. Nós precisamos aumentar o pessoal e modernizar também a parte de informática nossa no Estado, porque com a informática a gente acelera essas coisas. Mas são problemas que nós vamos decidir. Hoje mesmo, eu converso isso muito com o governador Vanderlei, ele está focado nisso. Mas é que ele também não tem recurso para consertar tudo de uma vez só. Mas está entendendo que nós vamos ter uma sequência e vamos no caminho certo. César Halum, que também é da comunicação, já foi não só empresário, mas também dirigiu, né, comunicação no Tocantins. Aprendi aqui. Muito, né? Chefe, olha, eu tenho que olhar o que eu não fiz na vida até hoje. Eu fui professor durante 12 anos da minha vida. Para me sustentar, fazendo cursinho em Goiânia e faculdade, eu licionava à noite. Então eu fazia faculdade de manhã à tarde e licionava à noite. Aí uma vez eu fiquei com vontade de ficar rico. Falei, não, rapaz, eu tenho que arrumar um ganho. E um cara lá que morava na República, lá que eu morava, me chamou para ser sócio de um carrinho de pit dog. E inventei de fazer carrinho de pit dog. Fazer hambúrguer. Que o chapeiro não ia. E eu tinha que ir lá fazer um hambúrguer e fazer. Naquela época tinha aqueles carrinhos de pit dog, aqueles trailers, né? O nosso era bem em frente ali, o Hospital Infantil em Goiânia. E aí... Mas você fazia mesmo o sanduíche? Fazia o sanduíche, atendia no barco, dava aula até 11 horas da noite, depois das 11 horas da noite era comigo. Foi quanto tempo assim? Eu aguentei 1 ano, depois não aguentei mais não, porque eu precisava dormir também, né? Foi puxado então, né? Mas eu fiz de tudo. Agora, na comunicação eu aprendi, um dia me colocaram, tem esse emprego aqui para você. Eu estava precisando trabalhar, precisando do salário. E aí eu conheci muita gente da área de comunicação, foi outra oportunidade muito grande que eu tive, né? Hoje eu tenho um bom relacionamento com a imprensa.
Mas de tudo a gente foi fazendo um pouquinho, né, chefe? Já fez a patrulha do consumidor? Sim, aquilo, a patrulha do consumidor, foi uma coisa engraçada demais. Eu era deputado federal. Pela Record, né? Pela Record. Eu era deputado federal e era membro da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Federal. Celso Russomano, que foi o homem que elaborou o Código de Defesa do Consumidor, meu colega de partido, e faz o programa Patrulha do Consumidor em São Paulo. Um dia chegou para mim, César, toma aqui para você. Era um pacote assim, de folha de papel, tipo ofício assim, toma aí, e cartas e coisa. Ele falou, não, isso aqui vem lá do seu estado, o povo reclamando, lá das empresas, o consumidor sendo penalizado. Eu não dou conta de fazer metade de São Paulo, eu não posso atender o povo do seu estado. Eles escrevem para mim, você vai lá e faz o programa Tocantins. Eu falei, não, eu nunca mexi com isso não, Celso. Ele falou, não, você vai fazer o programa e eu te treino. Você pega uma pessoa para te ajudar, vem aqui para a Record, aqui em Brasília, na Record em São Paulo, durante uma semana eu dou um treinamento para sua turma e você vai fazer. Como ele fazia na Rede Record, aí tinha a Record aqui em Tocantins, aí já ficou um lance de vir pela Record. Depois a Record foi adquirida pela Igreja Universal, que tem uma ligação muito forte no nosso partido, né, que eu faço parte, que hoje é o Republicanos. E aí facilitou muito para que eu fizesse o programa na Record. E eu fui batalhando com isso e fizemos mais de 200 programas, né, foram quase 2 anos, e foi um negócio muito bom. Uma experiência bacana, né? Bacana, e nós conseguimos ajudar muita gente. Aí veio a candidatura ao Senado, aí pela lei eu não podia aparecer na televisão, né? Aí eu deixei de fazer o programa. Aí como eu fiquei sem mandato, eu também não é que eu fiquei desestimulado, eu já não era mais da Comissão de Defesa do Consumidor, já não tinha aquilo, e eu tinha que procurar um jeito de me virar, porque eu já não tinha mais a receita do salário lá de deputado, eu tinha que rebolar, porque tem família para tratar. E aí acabei deixando de fazer. Hoje, 4 anos depois, às vezes eu estou no supermercado ou na feira, o cara chegou, você não vai fazer o programa mais. Não, o programa seu era bom demais, ajudou muita gente. Era bom, mas a coisa... Resolveu muito problema, né? Muito, 100% de casos, porque eu fazia diferente do Celso. O Celso chega batendo, porque São Paulo é uma cidade que tem 20 milhões de habitantes. Agora que o Tocantins, eu conheço todo mundo. Aqui as cidades são pequenas, a gente conhece as pessoas pelo nome, pelo sobrenome, filho de quem que é, onde é que trabalha. Então, alguns empresários, você vai fazer esse programa, você vai brigar com todo mundo. Vou brigar com ninguém, não. Então, quando eu tinha uma reclamação numa loja, a geladeira tal que eu comprei está com defeito, não gela, os caras não me atendem, não sei o que lá, eu ligava no gerente da loja e dizia, aquele patrulha do consumidor, tal e tal, artigo tal, número tal, por responsabilidade você tem o direito, o consumidor está reclamando e o senhor não está cumprindo. Não faça isso. Eu vou levar o consumidor aí na loja, nós vamos gravar um programa. Aí o cara ficava apavorado. Mas eu avisava antes. Aí eu pegava o consumidor na casa dele, mostrava o produto estragado, ia lá na loja, e o cara, não, nós vamos trocar e tal, amigavelmente. Resolvia. Nós nunca precisamos judicializar. Uma vez que eu tive que chamar a polícia, porque o cara ameaçou e nós telefonamos, a PM chegou lá e resolveu com a PM. Mas foram 100% dos casos resolvidos. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E hoje está na área da produção agrícola, né? Não é agropecuária só. Essa foi outra história engraçada. Né? Eu era secretário de Agricultura do Estado, nós tínhamos acabado de fazer a Agrotins Digital, foi a primeira do Brasil. Eu fiz uma primeira Agrotins, foi um sucesso, aí a outra veio a pandemia, aí não pode aglomerar e tal. E um dia eu em casa, rapaz, pensando como é que eu vou fazer, veio essa ideia. Vou fazer esse trem digital. Será que tem jeito? Aí chamei o técnico da informática. Falei, não, se a gente arrumar uma plataforma assim, a gente faz. Aí eu fui no Banco do Brasil. Falei com o superintendente, se a gente fizer uma digital, o Banco do Brasil entra. Porque não adianta você fazer um agrotim se os bancos não estiverem lá para financiar. Não, o Banco do Brasil entra. Fui no Basa, o Basa entra. Falei, bom, agora nós vamos entrar com a digital. E fizemos a primeira feira digital no Brasil, e que depois serviu de exemplo e modelo para todas as outras países. Então, estava naquele momento bom, quando aí veio aquele convite para que eu fosse ao Ministério da Agricultura, assumir a pasta da Secretaria Nacional de Política Agrícola. Era um grande sonho para mim, né?
trabalhar no Ministério da Agricultura, relacionado com o agro no Brasil inteiro, com os maiores produtores do Brasil, os maiores bancos, os maiores fornecedores, e aquilo era muito bom. E eu, como tinha uma amizade grande com a ministra Tereza Cristina, eu falei, bom, com a Tereza eu vou porque ela me dá suporte, né? Fiquei lá 1 ano e meio com ela. Aí quando foi para ir lá, o povo falou assim, César, mas você faz política, vai ficar aqui esquecido, você em Brasília, ninguém vai lembrar de você e tal e tal. Chegou um amigo e falou assim, por que a gente não faz um programa de TV do agro aqui? Então, toda semana você mostra alguma coisa do agro e tal. Aí nós criamos o Você Mundo conhece Agro. já tudo, né? Conhecia as fazendas, tudo, Mundo Agro. Aí eu falei, não, você só faz a cabeça apresentando e bota o repórter fazer. Eu falei, não, ou eu faço direito ou não faço. Eu vou na propriedade rural, gravo o programa lá e apresento ele do estúdio. E assim nós fizemos e já vamos completar agora 1 ano, já de 1 ano e meio de Mundo Agro, porque eu fiquei 6 meses no Agrotop na Rede TV, depois agora estamos no SBT. Mundo Agro, muito bom, mostrei o Tocantins para o Brasil inteiro. O pessoal do Manuel Alves tem uma grande amizade e consideração comigo, que mostrando o Manuel Alves e que o programa vai no YouTube, gente lá de São Paulo conheceu o Manuel Alves e vieram aqui para comprar banana, manga da produção daqui. Hoje eles vendem as frutas nossas para São Paulo, para a CEAGESP, baseado que o cara assistiu no Mundo Agro. Então isso me dá um orgulho muito grande de saber que estamos cumprindo o papel de ajudar a produção do Tocantins. Bacana, podia inclusive ter feito uma carteira aí desse projeto, né? Pois é, rapaz, olha só, né? Eu mostro muito a agricultura familiar, muito extrativismo, né? Nós temos que valorizar o pequeno, sabe? A agricultura familiar precisa muito do nosso apoio, mas muito, muito mesmo. E vai ser uma luta incansável minha daqui para frente. Nós temos que melhorar a assistência técnica para o pequeno produtor desse estado. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai permitir industrialização nesse estado. Porque o grande produtor, ele tem uma vantagem, ele compra muito adubo, ele compra muita semente, ele compra muito defensivo agrícola. Então, as empresas que fornecem ele já tem um agrônomo que vai lá para a propriedade rural, dizer para ele, planta assim, faz assim, controla assim, tem uma assistência técnica perfeita. O pequeno não tem isso. E aí nós ficamos dependendo da assistência técnica pública, que infelizmente no Brasil todo está sucateada. Não acompanha, então, nós né? temos bons técnicos, mas que não tem condição de chegar lá e dar uma assistência. Nós precisamos melhorar isso aí. Tem que achar um jeito de resolver isso, né? E eu tenho comigo que se eu um dia tiver a oportunidade, eu faria com que a assistência técnica no Brasil passasse a ser municipal. Porque aí um técnico dentro da prefeitura, ele vai dar assistência só ao município dele. E que isso deveria estar incluso em todos os financiamentos para o produtor rural. Financia tal, mas tem que ter tanto para assistência técnica. Do jeito que exige para seguro rural, tem que exigir para assistência técnica. Aí a gente melhora muito. Mas, por enquanto, eu estou aí na teoria, mas eu vou ter oportunidade, eu tenho certeza que eu ainda vou ter oportunidade de poder agir nesse sentido. Tá certo. E nós vamos aqui aproveitar esse momento para falar com você que está nos acompanhando, para pedir que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho também, na nossa página do Facebook, vai lá, Jerônimo Cardoso também, segue a gente, curte a nossa página e compartilha também. Lembrando que os cortes aqui do nosso programa, do nosso podcast, são também exibidos no Instagram e no TikTok. Bacana? Então vamos lá, acompanha e segue a gente. E continuando falando aqui, César, você falou de patrulha do consumidor, da sua ação com as pessoas. Hoje, como é que você está vendo a vida do consumidor brasileiro em relação às conquistas, às dificuldades de ter os seus direitos respeitados? Melhorou muito, mas isso nunca vai acabar, essa demanda. Muitos por desconhecimento e outros por má fé, mas sempre estão lesando o consumidor, né? Principalmente hoje no e-commerce, né, que essa comercialização via internet sempre tem problemas, é mais difícil para o consumidor resolver. Dificuldades, negócio de crédito, cobrança, apurrinhação, né? Porque o consumidor tem um direito de viver sossegado, né?
E você tem empresas que utilizam muito do... Como é que chama aquele negócio? Call center. É o call center. Aquilo incomoda Isso o chega a cidadão. ser infernal aquilo lá. Aquilo liga para o sujeito 30, Deus 40 me vezes livre. por dia, você tem que dar um jeito naquilo, aquilo tem proibição, tem Vou te tudo. dar aqui um exemplo rapidinho, que eu vivi agora essa semana. Pedi uma internet de uma operadora e eu não sei como o diabo, vou falar algo assim, que as outras operadoras ficam sabendo que você está pedindo uma internet. Todas as outras ligam para você oferecendo o mesmo produto. E assim, um atrás do outro, 10, 15, 20 ao mesmo tempo, ligando. Então, essa é uma das coisas. Você falou por reação, lembrei disso. O duro na hora. é isso, quando você liga falando tal, não, esse telefone não é dessa pessoa, aqui é o fulano de tal. Mas aí, durante o dia, é 30, 40 vezes, eu já não atendo mais. Mas esses dias eu cheguei em casa, minha mulher louca, gritando, xingando a mulher. Não aguento mais essa mulher e tal e tal. Então, essas coisas assim, continuam tendo, né? É um problema. Esses dias eu vi um negócio legal, rapaz. O cara ligou e a mulher da rádio, a locutora lá e tal, falando com quem? Fulano de tal. Eu só quer pedir uma música? Eu quero pedir uma música, mas eu não sei o nome da música. Mas que música é essa? É uma que fala assim... apague o meu nome da sua agenda, não me ligue. Ah, que bom essa música, sim. E o senhor quer oferecer para quem? Não, eu quero oferecer para TIM, para Claro, para Oi, para... né? Eu achei engraçado. Então, os problemas sempre vão existir e nós temos que estar sempre aperfeiçoando isso, né? Eu me lembro quando eu estava na Câmara Federal, eu criei a Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, Combustíveis e Telefonia. Nós tínhamos muito problema com telefone celular, Nada com mais negócio atual, de crédito, e eu briguei muito com aquilo. Eu quis fazer uma CPI, não me deixaram, mas eu acho que a gente melhorou muito, sabe? Brigamos muito para reduzir tarifa de energia elétrica, para acabar com essas confusão. Olha hoje o tanto que está fazendo falta essa frente parlamentar em defesa dos consumidores em relação aos combustíveis. É preciso dar um jeito. É problema mundial, o preço do barril está lá, é o dólar. Mas, olha, está ficando uma situação insuportável, né? Então, tudo isso é preciso ter alguém lá em cima brigando por isso. Então, quando fui deputado federal, isso aí eu criei. Eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da Belém-Brasília. É uma coisa que vem de muitos anos. Resolver duplicar Belém-Brasília não foi do dia para a noite. Naquela época já estava acertado. Aí veio a Lava Jato, a empresa que estava instalada para duplicar estava envolvida na Lava Jato. Ao invés de punir o dono da empresa e deixar ela trabalhar, fecharam, foi a empresa e suspendeu uma obra que já era para estar pronta. Agora que nós estamos recomeçando a duplicação da Belém-Brasília. Me lembro bem da minha luta, né, para criar o medicamento veterinário genérico, e que, graças a Deus, foi aprovado, sancionado, e isso é uma grande vitória. Está funcionando normal hoje? Normal. É porque o governo, quando aprovou o genérico, não regulamentou, entrou o similar. E o similar só tem uma diferença quanto à segurança terapêutica do produto. Mas está no mercado, então ele deu referência para poder baixar o preço de referência, né? Então, eu acho que hoje você chega numa loja de produto veterinário, você tem produtos com preço diferenciado para você escolher. E a venda do genérico e do similar fez com que as empresas baixassem o preço dos outros. Então, acho que isso foi bom, né? Isso favoreceu muito a economia, favoreceu o produtor rural. Então, nós tivemos lutas históricas ali dentro da Câmara Federal para que isso pudesse acontecer. Então, acho que tudo valeu a pena, sabe? E tudo para mim foi um aprendizado. Acho que a experiência que eu adquiri em 8 anos que eu fiquei na Câmara tem me ajudado muito a poder ajudar o Estado nessa função que eu estou hoje de secretário de governo. E 8 anos na Câmara, dá para lembrar assim, o que resultou nisso de obras, de benefícios para o Tocantins? Foram muitos. Naquela época, a gente tinha uma dificuldade grande de liberar recursos, porque o Executivo tinha um poder muito grande sobre a Câmara. E foi no período que a gente estava lá que nós conseguimos nos desmembrar um pouco do Executivo e aprovamos a legislação das emendas impositivas. O que é isso? Emendas que o governo é obrigado a pagar. Aí daí para frente abriu a porteira. Então, na nossa época lá, o deputado que liberasse de 12 a 15 milhões de reais de emenda por ano era campeão. Campeão. Hoje não, o Bolsonaro liberou para cada deputado 40 milhões por ano. Então,
facilitou muito. Eu até às vezes fico assim, o que esse povo briga com o Bolsonaro e vota contra ele, derruba veto, se o cara liberou esse tanto de emenda para os parlamentares, né? E olha bem, o povo fala muito negócio de emenda, que emenda é jeito de comprar o voto, não sei o que lá e tal. Pode ser o que for. Mas municípios pequenos jamais receberiam uma obra do governo federal se não tivesse essas emendas. Porque o dinheiro do governo federal vai para os grandes municípios, para as grandes metrópoles, que têm problemas grandes. Então vai para um São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para o Paraná. Cidadezinha, onde é que você ia ver falar que numa cidadezinha lá do Piraqué, aqui no Tocantins, ia ter uma obra com dinheiro do governo federal? Só tem por causa da emenda parlamentar. O parlamentar bota a emenda lá, o dinheiro chega e faz. Faz um campinho de futebol, faz uma praça, faz um pedaço de asfalto, faz uma ponte, melhora a estrada. Então, eu sempre defendi, eles podem criticar do jeito que for, mas acho que a emenda parlamentar é a única maneira de fazer o dinheiro do governo federal chegar aos pequenos municípios. Porque eu sempre enxerguei política assim, que nós temos que trabalhar pelos pequenos. Os grandes municípios têm receita própria, que eles arrecadam de IPTU, de ITBI e tantas taxas que tem no município, eles têm uma arrecadação. Os municípios pequenos não têm. Então vive só do FPM, é sofrido, não é? Então nós precisamos ajudar eles. Da mesma forma, quando fala em funcionário público, negócio de renegociação, moço, nós temos que reduzir a diferença entre o piso e o teto salarial. Aqueles que trabalham muito são os que ganham menos. Nós precisamos resolver esse problema. Então, se eu tiver que ajudar, eu vou ajudar os pequenos, não é? Governo existe para ajudar os pequenos, os que tiveram menos oportunidade. Os outros dão conta de se virando. O que nós temos que fazer é não atrapalhar a economia para que eles continuem desenvolvendo. Agora, a ajuda nós temos que dar para os pequenos. Então, sempre pensei assim. E eu acho que esse período na Câmara me permitiu muito enxergar isso, ter mais sensibilidade, sabe? Conviver mais com isso. Hoje, o saldo em milhões, mesmo com essa dificuldade, dá para ter uma ideia do saldo de milhões de recursos e obras que César Ralum conseguiu para o Tocantins nesses 8 anos? Foram muitos. Eu concentrei muito meus recursos em Araguaína. Não porque eu sou de Araguaína, não. É porque eu tinha que obedecer à proporcionalidade da votação. Então, 30% a 35% da minha eleição vinha com os votos de Araguaína. Então, eu ressarcia os municípios de acordo com a representatividade que eu tinha. Hoje eu ando pelo estado afora, todo município que chega, aquela obra foi você que arrumou, você que trouxe e tal. Eu não sei. Eu sei que tem também as emendas de bancadas que foram muito importantes e que a gente direcionou bem, né, no estado. Mas você tem aquela que é a emenda individual, a emenda de bancada e o recurso extra-orçamentário que você consegue liberar. Aquele que você pede para o município fazer uma proposta voluntária no ministério e depois você vai com o ministro ali e vai chorando no pé dele até liberar para uma prefeitura ou outra, né? Dentre essas coisas, foram muitos milhões de reais, né? Em Araguaína, eu lembro que nós liberamos muito dinheiro para recuperar, porque Araguaína estava como uma cidade que tivesse saído da guerra. As ruas de Araguaína eram impossíveis de andar, até de bicicleta, você lembra disso? Lembro. Tamanho do buraco. Não tinha mais operação tapa-buraco, era preciso fazer um grande trabalho de recapeamento e ali foram muitos milhões de reais. E eu tive participação na liberação de todos aqueles recursos. Alguns que foram por empréstimo ao município, mas que nós fizemos com que o governo do estado assumisse aquilo. Né? Eu e o deputado Lázaro Botelho trabalhamos muito nisso. Né? Eu lembro que só de um empréstimo foram 64 milhões para recapeamento dentro de Araguaína. Depois teve as verbas individuais, emendas individuais minhas, que foram quase 40 milhões. Depois teve as de bancada, que nós colocamos lá, que foi mais 47 milhões. Então, só dentro de Araguaína foram muito recursos, né? Tanto meu quanto do deputado Lázaro Botelho. Então, acho que Araguaína... Só que a população não enxerga muito isso, porque ela pensa que tudo foi a prefeitura quem fez. Realmente, a prefeitura executou o serviço, mas só executou porque tinha um dinheiro. Se não tivesse o dinheiro, não tinha feito. Não é? Mas, normalmente, o reconhecimento é isso. Mas deixa que a história vai consertando, vai falando. O importante é a gente ter a consciência tranquila e dormir em paz de que a gente honrou
a representatividade do Estado. Para o Estado e para os municípios, a gente procurou fazer o que é correto. Pelo menos eu fico tranquilo porque eu ando pelas ruas sem nenhum problema e, graças a Deus, em todos os lugares, as pessoas nos respeitam pelo trabalho que nós fizemos. Acho que isso é a compensação maior que um político pode ter. E hoje, qual a sua visão em relação à representatividade de Araguaína no cenário político estadual? Nós perdemos muito, né? E é difícil até para mim fazer essa comparação, porque as pessoas pensam assim, o César está com dor de cotovelo, o César está com inveja porque perdeu a eleição, né? Mas não é isso, a gente tem que pensar num todo. Quando eu saí candidato ao Senado, eu tinha uma conversa inicial de que todo mundo ia ajudar, senão eu não ia entrar. O João Ribeiro, que foi o nosso senador, tinha falecido. A Araguaína fazia 6 anos, a Araguaína e o nosso estado, que não tinham uma representação no Senado. Então era preciso ter um. Falei, vamos procurar. Foi consultado o deputado Oswaldo Reis, que não quis, porque achava que não dava, Lázaro Botelho, que não quis, Paulo Sidney não quis. Aí eu falei, eu não vou me acovardar, eu sou de Araguaína, se precisa ter um, eu vou, desde que todo mundo me ajude. Ficou mais ou menos acordado isso, e depois lá na frente alguns foram desviando de caminho. Mas as estratégias erradas, porque Araguaína sempre teve no Congresso Nacional um senador. Quando era Goiás, tinha o Benedito Ferreira, que era de Araguaína. Quando criou o Tocantins, nós tivemos o Carlos Patrocínio por 2 mandatos, depois o João Ribeiro por 2 mandatos. Depois nós ficamos sem senador. Então, quando você falava em Araguaína na Câmara, no Congresso Nacional, todo mundo respeitava, que tinha um senador e sempre tinha 3 deputados federais de Araguaína. Né? Teve época que foi Lázaro, Oswaldo Reis e Ronaldo Dimas. Né? Depois teve Lázaro, Oswaldo Reis e César Halum. Então, de 8 tinha 3. Então, quando fala na Câmara Araguaína é uma cidade de peso. Hoje a Araguaína perdeu muito, talvez pela estratégia que foi na estava assim, vou derrubar aqueles que podem ser meus concorrentes lá na frente e eu fico sozinho mandando na cidade. Mas, em compensação, nós não temos ninguém no Senado e nós nos enfraquecemos muito na Câmara. Né? E isso acaba diminuindo a representatividade política do município. Mas isso é uma questão que você perdeu numa eleição e pode recuperar na outra. Depende da população entender esse mecanismo, né? Você pode ter o adversário e tudo, mas é importante que você mantenha a representatividade do município. É preciso sempre ter alguém com uma experiência lá dentro para ajudar a conduzir. E o relacionamento. Na Câmara são 513 deputados. É difícil demais da pessoa se destacar lá. Mas se tiver um relacionamento bom, ele consegue aprovar muita coisa. Porque o deputado de São Paulo me ajuda a aprovar no Tocantins em troca de eu apoiar ele em alguma outra coisa dele. Esse relacionamento, essa costura, que é importante ter lá dentro para fortalecer. Então, eu espero que nessa eleição agora, a Araguaína recupere essa sua condição de representatividade. Você tem assim alguma chateação, mágoa, revolta, ou do que não foi cumprido, ou de ingratidão mesmo nesse processo? Não, aí? Eu não tenho, porque a gente não pode pensar assim, sabe? Eu sempre digo assim, vamos supor que eu vou entrar num carro aqui para me dirigir. A hora que eu sento no carro, boto o cinto de segurança, o que eu vejo na minha frente é um para-brisa grande que me mostra o mundo lá na frente. Aí eu olho aqui no retrovisor para saber se eu posso me deslocar. E o retrovisor é pequenininho e o para-brisa é bem maior. Então, na política, eu só olho para o para-brisa, eu não olho para o retrovisor. O que passou, passou, viveu como um aprendizado, pode ter sido até um livramento para mim, que tenha acontecido, né? Deus achou que não era aquele momento. Eu não tenho isso comigo, eu fiz a minha parte, não me acovardei. Era para representar Araguaína e o Norte, eu tive coragem e enfrentei. Eu acho que a nossa votação mostrou muito clara isso, que houve um entendimento da população para isso. O que mais me surpreendeu foi a minha grande votação em Palmas, né? Paraíso do Tocantins, que onde muita gente achava que eu não ia ter voto, eu fui muito bem votado. Então, faltou alguma coisinha? Faltou. Mas faz parte do processo. Esquece isso, passa a borracha, mágoa nunca. Né? Pronto para a luta de novo? Sempre gratidão.
Eu devo enfrentar as eleições agora, porque fui convocado pelos meus companheiros, pelo meu partido. O próprio governador Wanderley Barbosa acha que é importante eu continuar dando uma contribuição e eu devo disputar essas eleições agora em 2022. E o governador Wanderley vai para o partido, para o PRB, né? Eu dei uma sorte danada, né? O governador veio para o Republicanos, ao nosso partido, acho que soma muito, fortalece. Eu acho que era importante, porque diante do número grande de partidos políticos que nós temos, todos eles têm o seu presidente e tudo mais. Uma das coisas que é horrível é você entrar na política e para um partido ter que falar o que eles chamam de tomou o partido de fulano, fulano pegou o partido de ciclano, isso é muito ruim. Então nós tínhamos um partido que tinha um deputado Gaguinho que era o presidente, e anteriormente era eu. E aí a turma falou, não, o Gaguinho tomou o partido do César. Não tomou nada. Eu fui muito claro quando consultado, falei assim, olha, quem deve ser presidente de partido é quem tem mandato, porque quem tem mandato tem condição de negociar com os prefeitos, com os líderes, trazer emenda. Quem não tem mandato fica desarticulado. Então eu não tenho dificuldade nenhuma se o deputado Gaguinho vier para o partido e fica lá e tal. Depois, mais adiante, conversando da eleição, eu falei que o governador Wanderley estava sem partido. E se o partido me autorizava a negociar uma composição para que o governador Wanderley viesse para o partido. O deputado Gaguinho concordou, e o presidente nacional, Marcos Pereira, também. Mas eu disse, o governador, se ele vier, só numa condição, para ele ser presidente do partido. Por que isso? Porque se ele é candidato a governador, a segurança que ele tem no partido é de ser o presidente. Ele não pode ser surpreendido por nada numa convenção. Então, vários partidos o têm convidado, mas o problema maior dele é esse, ele tem que estar num partido em que o comando é dele. Você aceita, Gaguinho? Se ele vier, você entrega o partido? E ele diz, não, se o governador vier, eu entrego. Então, o que aconteceu? Que o governador resolveu e aceitou o nosso convite, veio para o partido, e aí nós conversamos com o presidente Gaguinho, o presidente Marco Pereira também, e ele, não, dei a minha palavra, eu tento. Então, não tem essa que tomou partido de Gaguinho, a gente não faz isso. Foi tudo muito claro, às limpas, bem conversado, e o deputado Gaguinho sabia da articulação para isso final. Está tudo em paz, então? Pode ser que não acreditasse que o Wanderley viesse, mas foi tudo bem conversado. Eu entendo que está tudo em paz, o deputado Gaguinho vai participar da eleição junto ao Republicano, eu também vou, e outros bons nomes estão vindo para o partido. Duas coisas. Hoje, César Ralon ocupa a Secretaria de Governança do governo Wanderley Barbosa. Se prepara para uma eleição. Então, a pergunta que eu tenho feito para os nossos convidados aqui, eu vou lhe fazer, mesmo sabendo já da sua do seu grupo político hoje, né, que participa. Na sua mente, qual seria a chapa ideal hoje, envolvendo as eleições de 2022? Quando você fala chapa, eu me lembrei antigamente quando o cara queria dar um voto, falou, se o senhor arrumar uma chapa para mim, eu voto no senhor. A chapa era a dentadura antiga. Você falou chapa, eu lembrei da dentadura. Não, eu acho que a chapa ideal é aquela que você consegue aglutinar forças nas diversas regiões do Estado para que ela tenha uma boa representatividade. E que, evidentemente, se ela vier acompanhada da popularidade, isso melhora e facilita muito e diminui os custos da eleição. O governador Wanderley tem tido uma aprovação popular muito grande. Então, acho que ele é o nome do carro-chefe. Nós temos mais 2 vagas para preencher. Há uma vaga de senador que tem nessa eleição e uma de vice. Isso é muito cedo ainda para você dizer quem é senador, quem é vice. Existem tendências, né? E você claramente percebe quem está mais próximo, quem está na luta, quem vai chegar e tal e tal. Mas não tem nada definido ainda do governador dizer, olha, meu senador é fulano, meu vice é ciclano. Existem tendências pelo trabalho, pela composição política que está se formando. Porque quem preenche essas vagas é a composição partidária. Então, se você tem 5, 6 partidos, nós vamos ouvir, ó, o partido tal está lançando fulano ou fulana, beltrano ou beltrana.
os outros partidos que estão na composição aceita, negocia e tal. Então, é essa composição. Isso vai ocorrer agora, daqui para frente, porque as convenções ainda levam aí mais 4 meses à frente. É o período em que vai havendo essa grande preparação. Mas a chapa ideal é que tem o Vanderlei Barbosa como candidato a governador. Tá certo. Agora, hoje, para a gente fazer aqui um resumo, encerrar essa presença especial de César Ralum no nosso podcast, encerrando o nosso 5º episódio, um resumo rápido aqui de tudo que já foi vivido, de tudo que já foi vencido, as barreiras enfrentadas, os aprendizados. Se tivesse hoje que voltar atrás e refazer alguma coisa, o que César Ralum iria refazer ou o que não ia fazer? Você me apertou sem me abraçar. Mas eu entendo assim que a gente nunca pode arrepender do que fez. Eu me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Do que eu fiz, eu tenho a consciência plena que eu fiz fazendo o meu melhor, procurando ser justo, ser correto, e, portanto, se precisasse repetir, eu faria tudo de novo. O que eu não faria é entrar em uma eleição majoritária como eu entrei, confiado em promessas de terceiros. A gente, quando tem que confiar, é na gente. A promessa de terceiros falha no meio do caminho e você fica à beira da estrada. Não é? Então, esse foi o aprendizado que eu tive. Eu não confio mais em promessa de terceiro. Eu só entro se eu tiver a condição de andar com as minhas próprias pernas. E é o conselho que eu dou para muita gente. Que muita gente está iludida aí agora de ser candidato. Não tem coligação, os partidos precisam compor uma chapa e não tem tanto candidato para o tanto de partido que tem. Para o tanto de voto que precisa. O tanto de voto que precisa, e tem nego aí prometendo o mundo e o fundo. Vem pro meu partido que eu te dou isso, te dou aquilo e tal e tal. Confia muito não, que aí às vezes você vai se desgastar, você acaba comprometendo o seu orçamento pessoal, da sua família, esperando que o outro vai cumprir, isso não acontece. Então essas decepções a gente precisa pautar bem. Eu hoje aprendi uma coisa, Jerônimo. Na política, nas articulações, o cara tem 2 coisas para vender: ilusão ou sonhos. Os sonhos eu ainda tento vender, que é de dizer que você pode alcançar isso, nós podemos chegar aqui, é um sonho, temos que lutar. Agora, a ilusão é quando você quer induzir o cara a acreditar numa coisa que não tem a menor chance de acontecer. E eu estou vendo muita gente vendendo ilusão nessas composições partidárias. Né? Se alguém me consultar, eu vou dizer, é isso que eu estou dizendo a você. Ande até onde as suas pernas conseguem dar o passo. Não confie em terceiros, porque em política o cara diz, eu prometi, mas não deu certo, o outro lá falhou comigo, eu falei com você. E a gente não pode andar nessa insegurança. Então, o que eu não faria mais é entrar numa eleição majoritária confiada em terceiros. César, muito obrigado pela presença aqui, a disposição, a alegria, as histórias contadas aqui, e a gente fica muito feliz em ter tido essa credibilidade da sua parte e acreditado no nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Jerônimo, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que você está numa nova fase e eu acho que essa nova fase vai te coroar muito bem. Porque você é uma pessoa que tem conhecimento do Tocantins, sabe fazer comunicação e você agora está fazendo de uma forma diferente, de agregar, de juntar. E é assim que a gente vai para frente, é juntando as pessoas. Obrigado pela oportunidade, te desejo muito sucesso e espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza, se Deus quiser. Muito obrigado a você pela companhia. Peço mais uma vez, compartilhe o nosso material nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Também compartilhe no nosso Instagram, o TikTok. E eu fico por aqui hoje, já lembrando que na próxima terça, às 8 da noite, teremos aqui mais um convidado muito especial para bater papo. Tchau!